Fala pessoal, beleza? Professor Marcos, agora correção da prova bimestral. Se você ficou de recuperação, acompanhe essa aula aí bem passo a passo, pause, volte, beleza? Se você não ficou de recuperação, também quiser assistir, tranquilo, tá? Então, bora para a correção. Pessoal, a primeira questão aí, ó, OBMAP 2019, a figura abaixo foi formada com pizzas de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Então vale um ponto essa questão. Então, ó, essa questão me surpreendeu pelo fato dos alunos fazerem, não é nem gambiarra, né, gente? Eles fizeram do jeitinho deles, mas eu considerei sim. Eu queria que eles fizessem com soma de frações, com numeradores e denominadores. Na verdade, o que eles fizeram? Eles somaram cada pedacinho, sabendo que uma pizza inteira tem 8 pedaços. Eles somaram todos os pedaços e dividiram, por 8. Com isso, eles sabiam a quantidade de pizzas inteiras que tinham. Então, somando tudo isso aqui, gente, daria 40 pedaços. Então, eu vou fazer da maneira que eles fizeram, eu achei bem criativa. Então, somando tudo, tinha 40 pedaços. E eles dividiram por 8, gente. Por quê? Por 8 é uma pizza inteira. Fazendo isso, eles saberiam quantas pizzas inteiras tinham. Então eu considerei com certeza isso aí. Certo, gente? Então aqui seria a alternativa C. Quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? Alternativa C. Tá bom? Eu considerei porque a matemática existe vários caminhos e eu achei muito criativo eles fazerem isso. Isso é muito bom. Tá? É uma autonomia, um raciocínio lógico, muito bom, gostei e vamos para a próxima. Questão 2, questão de concurso, agente de serviço de limpeza, o gari. Olha só, gente, muita gente pode até subestimar uma questão que é para gari, que é o agente de limpeza, mas para ser gari tem que fazer concurso também, tá? É um serviço como qualquer outro, a pessoa faz a limpeza da cidade, é um serviço tão importante como a saúde, aliás, se não tem limpeza, não tem saúde, certo, gente? As doenças vão se proliferando, beleza? Vamos lá, então? A fração equivalente a 2/3, a fração equivalente a 2/3, cuja soma do numerador com o denominador é igual a 30, está na alternativa. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, você vai analisar a alternativa A. O 14/16, a soma dessas duas frações, ela dá 30, certo? 14 é o numerador, mais 16 dá 30. Só que ela não é equivalente a 2/3, por quê? Você coloca aqui, 14/16. Qual número que eu tenho que multiplicar o 2 para obter o 14? É o 7, beleza? Multiplicou por 7 aqui, Se eu multipliquei por 7 o numerador, eu sou obrigado a multiplicar o denominador também por 7. E 7 vezes 3, ou seja, 3 vezes 7, daria 21. Ou seja, essa fração, 14/16, a soma do numerador com o denominador dá 30, só que ela não é equivalente a 2/3. Então, ela não serve de alternativa, beleza? A fração 12/18, vou colocar aqui, a fração 12... Olha lá, 12/18. Beleza? A soma do 12 com 18 dá 30. E vamos ver se ela é equivalente? Então vamos analisar aqui no numerador. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 6, vou obter 12. E se eu multiplicar o denominador também por 6, eu vou obter 18, ou seja, a alternativa B. Então, além de ser equivalente, a soma do numerador com o denominador dá 30. Então, a alternativa B aqui, 12/18, ela é equivalente a 2/3, ou seja, existe um número que eu multiplico o numerador e o denominador, que ela se torna uma fração equivalente. 12/18 é uma fração equivalente a 2/3. E a soma do numerador com o denominador dá 30. Beleza? Então, a alternativa B. Terceira questão aí, contador 2022. Hércules é um produtor rural e precisa comprar um caminhão para transporte de sua produção. Após realizar várias pesquisas, encontrou a seguinte proposta: um caminhão no valor de 250.500 financiado
ou um desconto de 30% se o pagamento for à vista. Ou seja, o cara tem dinheiro aí, ó, pagar um dinheiro aqui à vista, ele vai ter um desconto de 30%. Como o Hércules optou pelo pagamento à vista, assinala a alternativa que representa o valor pago por ele no caminhão. Então, gente, o exercício já diz, ele pagou o caminhão à vista. O caminhão vale, ó, 250 mil, ó, 250.500, certo? Então ele pagou 30% a menos, desconto. Aí eu falei para os alunos, o que vocês acham melhor? Calcular quanto que é esse 30% do 250.500, aí você acharia o desconto, depois você teria que voltar para o valor original 100% do caminhão e subtrair esse 30% de desconto. Ou se vocês quisessem calcular 70% do valor desse caminhão, que já é o valor que ele vai pagar, certo? Se o caminhão vale 100%, você calculando 70%, você já vai estar calculando quanto você irá pagar pelo carro. Mas não sei por que os alunos têm essa mania de querer calcular um pedaço dele e depois subtrair. Eu acho que isso é muito opcional, tá, gente? Eu vou fazer aqui o 30% também, igual os alunos fizeram. Então, ó, 30%, ó, vou calcular com desconto. Vamos calcular quanto que é esse desconto e depois subtrair no 250.500. Então, é isso que os alunos fizeram, a maioria, gente. Lá, 30% de 250.500. Então aqui, quando você fala 30%, é 30 sobre 100. No lugar do D, coloca a multiplicação. E agora simplificar, né, gente? Toma cuidado, esse zero de cima com zero de baixo. Zero de cima com zero de baixo. Quando sobra 1 lá embaixo, você pode desconsiderar, porque 1, né, dividido por 1 é a mesma coisa que não dividir. É a própria coisa, o próprio número. Beleza? Aí você vai ter que fazer 30 vezes 250. Eu vou fazer aqui um pouco direto, gente. Ó, o zero fica ali para fora, certo? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5. Cadê aqui? 3 vezes 5. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Tá? Então, ó, esse 30 aqui vai ficar 30 vezes 2.505. Então, esse zero do 30 eu vou colocar de fora, tá? Fazendo a multiplicaçãozinha aí. Agora aqui, gente, vai ficar 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes 5, 15 novamente. Sobe 1. E 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então, gente, o desconto, na verdade, ó, vai ser de 7.000, vai ser de 75.150. Só que esse é o desconto. Agora ele tem que pegar o valor do caminhão. Olha lá, que é 250.500. Olha lá, o valor do caminhão, 250.500, menos esse 75.150. Certo? Se ele calculasse os 70%, já estaria direto ali o valor que ele pagou pelo caminhão. Mas os alunos, não sei por que, eles não gostam de fazer essa conta. Aqui tem que emprestar, né, gente? Ó, ficou 4 e aqui veio 10. Vai dar 5. 4 tira 1 dá 3. 0 tira 5 tem que emprestar. Já vou emprestar desde lá do começo. Ó. Vai ficar 1. Veio 15 aqui. Tirou 1 do 15. Ficou 14. Vai ficar meio embaralhado. Ó. Por isso que presta atenção no vídeo. 14. Vem 1 aqui. Vai ficar 5. 14 tira 7 dá 7. E aqui fica 1. Então, ó, 175.350. Olha lá, alternativa A. Então, o caminhão ficou esse valor, gente. Olha lá, 175.350. Beleza? Então, era isso. Calcular 30%, depois subtrair do valor 100%. Vamos para a próxima. Quarta questão, Fundatec, auxiliar de saúde bucal. O quilômetro é uma unidade de medida de distância 1000 vezes maior que o metro. Assim, 10 hectômetros são quantas vezes maior que o decímetro? Gente, unidade de medida de comprimento, olha só. Vou colocar aqui as grandezas, tá bom? Vou colocar aqui do lado. Ó, então, a quarta questão aqui, ó, do lado direito, ó, quarta questão. Unidade de medida de comprimento, então quilômetro, hectômetro
decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Beleza, gente? É claro que se você quiser, você poderia só usar as medidas que você vai, né, aplicar no exercício. Mas vamos lá. Então, ó, o quilômetro é a unidade de medida de distância 1000 vezes maior que o metro. Então, assim, 10 hectômetros, ó. Então, eu vou colocar aqui embaixo 10 hectômetros, gente. 10 hectômetros. Ó, 10 aqui. São quantas vezes maior que o centímetro? Então, eu vou converter aqui. Para cada unidade que você converter para a direita, você multiplica por 1000. Por 10, aliás, ó. Então, vai ficar 100. Passei para decâmetro. Passei para metro. Multiplica por 10 de novo, ó. Vai ficar 1000. E agora, para decímetro, vamos lá, mais um zero. Olha lá, ou seja, ficou 10.000. Então quer dizer o quê? Gente, que 10 hectômetros são quantas vezes maior que o decímetro? Olha lá, se aqui no hectômetro ele está 10 e no decímetro ele está 10.000, então é 1000 vezes maior, porque era 10, ficou para 10.000, aumentou 1000 vezes. 1000 vezes 10, 10.000. Certo? Então aqui seria a alternativa B, gente, aumentou 1000 vezes. Muita gente, infelizmente, por interpretação equivocada, colocou a letra A, que aumentou 10.000 vezes. Não aumentou 10.000 vezes, porque você estava já no hectômetro. Já era 10 hectômetros, beleza? Quinta questão, nova escola. Felipe adora trens e por isso ele ganhou um enorme trem no dia do seu aniversário. Mas seus pais pediram que ele desse o seu trem antigo, que era 35 centímetros menor. Aqui já vou dar uma destacada, né, gente? Ó, já tem uma informação importante. Ó. O trem dele antigo era 35 centímetros menor que o atual. Vou destacar aqui. Às vezes você nem precisa destacar, mas eu gosto para, né, para dar uma acentuada ali nas informações. Ao seu irmão Francisco, ou seja, o Felipe ganhou um trem grande e esse trem que ele ganhou maior era 35 centímetros maior que o antigo. E o antigo ele deu por irmão mais novo. Observe a figura abaixo e responda. Comprimento lá em centímetros do novo trem de Felipe. Letra A. Qual era a medida em metros do antigo trem de Felipe? Então aí você vem aqui, gente, no desenho está marcando aqui, ó, 160 centímetros. Gente, 160 centímetros. Se o trem antigo dele era 35 centímetros menor, você tira aqui, ó. Você pega o 185, só trocar a cor aqui. Ah lá, vou pôr em azul. Você pega os 160 centímetros, que é o trem atual, e vai tirar 35 centímetros. A pergunta é, qual era a medida em metros do antigo trem de Felipe? Então, ó, eu estou calculando tudo centímetro aqui, depois eu passo para metro. Então aqui, gente, eu fazendo a conta aqui, ó, tem que emprestar, né? É subtração, ó. Ó, vai dar 5, vai dar 2 aqui e vai dar 1. Só que esse valor, gente, você tem que saber que você está calculando 125 centímetros. Vamos passar isso aqui para metro? Vamos lá colocar do outro lado aqui, ó. Vamos lá, eu estou em 125 centímetros. Olha aqui, no lado aqui, ó. 125 centímetros eu tenho que passar para metros. Repara o seguinte, gente, se eu estou em centímetros, eu vou passar para metros, são duas conversões que eu tenho que fazer, uma e depois outra. Ou seja, eu tenho que dividir por 10 e dividir por 10. Ou seja, dividir por 100. Se você quiser nem fazer essa conta, você vai deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, olha aqui, ó, era 125, a vírgula está no último algarismo, que é o 5, então vou deslocar duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 1,25 metros. Então, ó, 125 centímetros corresponde a 1,25 metros. Ó, 1,25 metros. Olha lá, 1,25 metros. Beleza? Então, com isso, a resposta do item A é essa aqui, ó, resposta. 1,25 metros. Beleza? Item B. Quantos metros tem esse trem atual do Felipe? Metros, gente. Aqui, ó,
O trem está em centímetros, 160 centímetros. Se a gente já sabe que de centímetros para metros você vai deslocar com a vírgula 2 casas para a esquerda, então 160 centímetros é a mesma coisa que 1,60 metros. Olha lá. Né? Então, resposta aqui, ó, da B está aqui, ó. Resposta da B. Olha lá. 1,60 metros. Tranquilo? Beleza? Então vamos para a próxima. 6. Calcule as porcentagens de casas. Aí, gente, a partir de agora foi o quê? Eu comecei a pedir o quê? Aquelas questões que são básicas. Pelo menos o aluno tem que saber fazer essas contas básicas. E aí era só cálculo, gente. Cálculo puro. Não tinha muita enrolação, não. Então, ó, calcule as porcentagens. Então, o item A aqui, por exemplo, ó, já vamos pegar aqui ó, o item A. 15% de 640. Então, já vou colocar na forma aqui, ó, 15% é dividido por 100, 15% D, o lugar do D virava uma multiplicação, 640. Aí, gente, é o seguinte, expliquei para os alunos, coloque desse jeito certinho, cancela o zero de cima com o zero de baixo, se tiver essa opção. Aí é o seguinte, se você quiser, você poderia dividir 15 por 10 aqui, ficaria 1,5 vezes 64. Ou se você quisesse, dividiria o 64 aqui por 10, ficaria 6,4. Aí vai do aluno, gente. O importante é você ter essa liberdade. Não ter medo de fazer as coisas na matemática. Então, o que eu vou fazer? Como o 10 já está aqui embaixo, mas não é uma condição somente. Como o 10 está aqui embaixo de 15, gente, eu vou fazer o seguinte. 15 dividido por 10, 1,5. Então, vai ficar 1,5, olha lá, 1,5 vezes 64. Beleza? E essa continha, claro, faz aqui no cantinho. Ó. Vou colocar aqui, ó, 1,5 vezes 64. Na multiplicação, gente, com números decimais, não se preocupa com a vírgula. Somente no final que você se preocupa. Então, 4 vezes 5 dá 20. Sobe 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Põe o sinalzinho mais aqui, né? Que a conta vai um pouquinho à esquerda. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Então, passo o traço aqui, ó. Continua a conta, aqui deu 0, aqui deu 6 mais 0, 6 e 9. Agora, no final, eu analiso. O número tem apenas uma casinha decimal aqui, ó, só o vírgula 5 ali. Então, eu só considero uma casinha decimal, ou seja, 96,0, que é a mesma coisa que 96. Quem colocou 96,0 já acertou, beleza? Item B, puro cálculo, gente. 1%, olha só, 1%, já vou colocar em forma de fração, 1%, D, o lugar do D é multiplicação, D, 20.200. Esse aqui saía direto, gente, ó, 20.200. Eu nem vou colocar esse ponto aqui, porque tem gente, aluno, já chegou a confundir esse ponto com multiplicação, gente, ó. 20.200, senão vai pensar que é 20 vezes 200, não é, 20.200. Então aqui, ó, molezinha, cancela esse zero de cima com o zero de baixo, o zero de cima com o zero de baixo. Agora, gente, quem que sobrou lá embaixo? 1 é neutro na divisão. E na multiplicação também ele é neutro, porque 1 vezes 202 é o próprio 202. Olha lá, beleza? Já saiu já. Letra C. 25%, 25, ó, por cento de 3.500. Gente, aí tem o seguinte, 25% é a mesma coisa que 1/4, porque ó, 25 sobre 100, se você simplificar por 25, vai dar 1 em cima e vai dar 4 embaixo. Aí vai do aluno, tá? Vai do aluno o que ele quer fazer. Professor, eu prefiro cancelar o 0 com o 0, depois multiplicar o 25 com o 35. Beleza. Ah, o outro aluno, prefiro, professor, pegar o 25%, simplificar que vai dar 1/4, e depois pegar somente o 3.500 dividido por 4. Tudo bem. Eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Aí eu vou fazer 25 vezes 35. Então vem aqui, ó, 25 vezes 35.
5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Será que não está pegando meu cabeção aí não? 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Olha lá. 5, 7. Gente, não sei se está pegando minha cabeça aí, tá? 8. 875. Não, eu espero que a minha cabeça não esteja atrapalhando aí, tá? Então, ó, 25% de 3.500, 875, tá aí. E agora a última, letra D. Letra D. 50% de 420. Aí, gente, esse 50% eu já falei para os alunos. Quando o numerador for a metade do denominador, sempre vai ser 50%. Você pode ir direto pela metade, ó, metade de 420. Teve gente que colocou direto sem calcular, tudo bem. Já entendeu, ó, 50% é sempre metade, mas não é só porque é o 50 em cima ou 100 embaixo. Toda vez que for 4 em cima, 8 embaixo, você pode considerar 50%. Quando for 24 em cima e 48 embaixo, se o numerador for a metade do denominador, é 50%. Então aqui, gente, ó, simplifica o 0 com 0. Esse 0 aqui dá para simplificar com esse 0. Ficou 5 vezes 42. Vai dar 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então deu 210. Ou seja, 50% de 420 é a metade de 420 de 210. Quem fez direto, tudo bem. Sétima questão, conversão de unidades. Converta as medidas de acordo com o que se pede. Então essa questão vale 1 ponto, vamos lá. Vou colocar aqui no próprio... Eu tenho aqui, vou fazer a unidade de medida aqui para fazer as conversões, beleza? Então tá aqui. Quilômetro. Ó, unidade de medida de comprimento, quilômetro. Hectômetro, vamos guardando essas unidades de medidas. Lembrando, gente, decâmetro, que o decâmetro vem antes do decímetro. Que no quarto bimestre, essas questões aí já vão ser comuns, entendeu? O que foi ensinado pode ser cobrado agora. Olha lá, decímetro, centímetro e milímetro, beleza? Tá aí. Vamos fazer as conversões. Letra A. 12,5 centímetros, então eu estou aqui, ó, 12,5 centímetros. Vou converter para metros, então a vírgula vai deslocar para a esquerda, gente, tá? Olha lá, vai deslocar 2 casas para a esquerda, então vai ficar aqui, ó, 1, 2. Então, ó, olha aqui, ó, uma vai deslocar, vai ir para decímetro e outra, ou seja, vai ficar 0,125. Tranquilo, gente? Então lá, vou colocar aqui também, ó. Então ficou 0,125, beleza? Continuando. Item B, 1,5 km para metros. Então vamos aqui, ó, 1,5, eu estou aqui no 1,5 km para metro. Você pode multiplicar por 1000, porque você vai deslocar 3 escasinhas aqui, ó, uma para hectômetro, multiplicou por 10, depois para decâmetro, depois para metros. Ou seja, se passar para hectômetro, a vírgula deslocou uma casinha para a direita, depois multiplicou por 10, né, também é válido, depois multiplicou por 10 de novo, ó. Olha lá. Então, 1,5 km, gente, corresponde a 1.500 metros. Lá, 1.500 metros. Tem uma moto passando aí com aqueles escapamentos, né? A gente já sabe. Vamos continuar. Item C. 0,230 metros para milímetro. Então, vamos lá. 0,230. Então, em metros, gente, ó, 0,230 metros, a gente vai passar para milímetro. Ó, olha a vírgula onde está. Ela está depois desse primeiro zero. Então ela vai deslocar, ó, está em metro, vai para milímetro. Então vai deslocar uma, passa para decímetro, outra passou para centímetro e outra passou para milímetro. Ou seja, vai deslocar 3 casinhas. Aí o aluno já entendeu
ele fica mais confiante e já vai fazer direto. Eu vou deslocar 3 casas para a direita. Então a vírgula vai ficar depois do zero aqui, ó, 230,0. Olha lá, 230,0, que é a mesma coisa que 230. Beleza? Começou a pegar confiança, gente, vai, faz sim. Não tem problema nenhum não errar. 230,0 eu vou colocar aqui 230, tá, gente? Porque se depois da vírgula só tem zero, não precisa considerar. Tranquilo? Volte o vídeo, né? Para entender melhor. Última aí, letra D, 4 centímetros em decâmetro. Então eu estou aqui em 4 centímetros. Quero passar para decâmetro. Divido por 10, depois divido por 10, depois divido por 10. Ou seja, eu vou dividir por 1000. Faz esse aqui o passo a passo, tá? A vírgula vai deslocar uma casinha para a esquerda. No decímetro fica 4,0. No metro fica 0. 4,0 não, 0,4. Fica 0,04. No metro. E no decâmetro 0,004. Olha lá. Beleza? Então, o último item aí de 4 centímetros corresponde a quantos decâmetros? 0,004 decâmetros. Tranquilo? Então, questão 7 está aí, questão 8 e 9. Porque a questão 10 era a sua opinião lá, se eu fizesse um texto, né, bem justificativo, você ganharia um ponto. Então, na oitava questão aí, gente, você vai obter as frações equivalentes às frações dadas. Essa questão aí foi muito particular. Por quê? Porque teve aluno que quis multiplicar aqui por 7, ou por 8, ou por 2. Beleza? Então, é para obter uma fração equivalente à fração dada. No caso aqui, eu vou pegar 5 nonos. Eu vou optar pelo mais simples, ó, porque é o simples que importa, gente. Números grandes não quer dizer muita coisa. Quer dizer o quê? Que você vai fazer mais conta. Se você entendeu que fração equivalente é uma fração a partir da outra, que você multiplica ou divide por um número, tudo bem. Então, ó, 5 vezes 2, 10. E no denominador tem que ser pelo mesmo número, 9 vezes 2, 18. Então, 10/18 é uma fração equivalente a 5 nonos. Por que elas são equivalentes e não são iguais? Porque uma é 5 em cima e 9 embaixo, e a outra é 10 em cima e 18 embaixo. Por isso que elas são equivalentes. Elas não são iguais, beleza? Item B, vou colocar a cor diferente aqui, ó. 14/28. Essa fração aqui é uma fração que dá para simplificar. Então aqui, ó, eu pego aqui o 14, dá para dividir por 7. Vou fazer isso. E muitos alunos fizeram também, eu achei legal, ó. Eu percebi que é uma fração que dá para diminuir. Só que na hora de dividir, gente, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Na divisão, os dois... A moto vai passar aqui de novo, ó. Na divisão, os dois números têm que ser múltiplo daquele que você está dividindo. Ó. No caso aqui, ó, 14 dá para dividir por 7, que dá 2. E 21 dividido por 7 dá 3. Ou seja, a fração 14/21 é equivalente à fração 2/3. Porque a partir de uma você obtém a outra. Multiplicando ou dividindo os números, numerador e denominador. Certo? Olha lá, item C. A fração 1/10. Eu vou multiplicar aqui, gente, por 8, por exemplo. O numerador, se eu multiplico por um número o numerador, sou obrigado a multiplicar o denominador também pelo mesmo número. Então vamos lá, 1 vezes 8 é 8 e 8 vezes 10 é 80. Ou seja, a fração 1/8 ela é equivalente à fração 8/80. Tranquilo? Mais uma aqui, item D. Eu vou multiplicar aqui por 5. 3 vezes 5, opa, multiplicar por dividir ali, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Professor, se fosse divisão daria por 5? Não, não daria, gente, porque 3 não é múltiplo de 5 e 11 não é múltiplo de 5. Então, ó, multiplicar por 5, o numerador e o denominador. Olha lá, eu vou obter a fração equivalente. 3 vezes 5, 15. E 5 vezes 11, 55. Então, a fração 15... Nossa, que ficou horrível isso assim. A fração 15/55, gente, ela é equivalente à fração 3/11. Beleza? Então, a oitava questão está aí. Frações equivalentes. A nona questão, gente, era para comparar frações. Aí tinha a dica. Qual que era a dica? Se tem o mesmo denominador, você tampa os denominadores e vê qual que é o maior numerador. É uma das dicas. Agora,
se não tem essa dica, o que você vai fazer? Você tem que entender. Se alguma coisa, olha só, foi dividida em 4 partes. Você pegou 3 e a outra foi dividida em 4, você pegou 9. Só que aí esse detalhe aí do 9, gente, você tem que pensar o seguinte, aí você comeu mais de uma, por isso que você tem que entender frações impróprias. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. No caso aqui, o 9 quartos, você comeu duas coisas inteiras, 4 quartos mais 4 quartos mais 1 quarto. Você comeu duas coisas inteiras. Então você comeu muito, comeu duas coisas inteiras mais 1 quarto. Na fração 3 quartos, você só pegou 3 pedacinhos de 4 pedaços. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se tem mesmo denominador, quem vai ser maior? Vai ser maior quem tiver maior numerador. Então, a fração 9 quartos é maior que a fração 3 quartos. Item B. Quando tem mesmo numerador, qual que era o bizu? A dica é você entender. Essa aqui você tem que entender. Porque, ó, vamos pensar no numerador. O numerador, alguma coisa foi dividida em 8 pedaços. Ou seja, foi dividida em muitas partes. E a outra, alguma coisa foi dividida em menos partes. Então, aqui no caso, é 7. 7 é menos partes do que 8. Por exemplo, se pegasse um bolo e dividisse em 8 partes, o pedacinho fica pequenininho. Se pegar um bolo e dividir em 7 partes, o pedaço vai ficar um pouco maior. Ou seja, quando as frações têm o mesmo numerador, qual que vai ser a maior fração? A que tem menor denominador. Então, 2 sétimos é maior que 2 oitavos. Se você pegou alguma coisa e dividiu em muitas partes, o pedacinho é pequenininho. Se você pegou alguma coisa e dividiu em não é poucas partes, o pedacinho é maior. Beleza? Item C. Aqui, gente, era para usar o quê? Frações equivalentes. Quando você sabe frações equivalentes, fica mais fácil. No caso aqui, ó, 2 quintos está comparando com 6 quinzeavos. Aí o aluno observa que, ó, esse denominador é 15 e o outro é 5. Existe um número que eu multiplique o 5 para obter o 15. Então, existe uma fração equivalente. Então, eu faço isso, ó. Então, 5 vezes 3, se eu obtiver frações com o mesmo numerador, fica mais fácil de eu analisar. Então, vou pôr aqui embaixo, ó, a fração equivalente. Então, ó, 2 quintos foi multiplicado por 3, o numerador e o denominador. Então, a fração equivalente a ela, gente, então, ó, o item C aqui embaixo, ó, vai ficar 6, 2 vezes 3, 6. E embaixo vai ficar 5 vezes 3, 15. Então, eu obtive uma fração equivalente. 6 quintos é exatamente igual a 6 quintos. Então, o sinal, na verdade, aqui vai ser o quê? De igualdade. No caso ali das frações originais, ó, 2 quintos é equivalente a 6 quinzeavos, gente. Mas eu posso colocar igual, porque elas são equivalentes. Se eu dividir 2 por 5, é o mesmo resultado que se eu dividir 6 por 15. Beleza? Então, o último item D. Também aqui, gente, ó, dá para fazer frações equivalentes. O 12 é múltiplo do 6, então existe um número que eu multiplico o 6 para obter o 12. Então vou fazer isso, é o 2. Olha lá, multipliquei por 2. Com isso eu vou obter a fração equivalente. 5 vezes 2, 10, então o item D aqui, ó. Né? Nesse caso aqui, eram iguais. O item D, a fração equivalente a 5 sextos vai ficar 5 vezes 2, 10. E 6 vezes 2, 12. E a outra fração aqui que está comparando, para ver quem que é maior e quem é menor, 3 dozeavos. Gente, se as frações têm o mesmo denominador, qual que vai ser a maior fração? A que tem maior numerador. Ou seja, um bolo foi dividido em 12 partes. Alguém comeu 10, comeu mais de quem comeu 3 do total de 12. Então, 10 dozeavos é maior que 3 dozeavos. Ou seja, 5 sextos, olha só, 5 sextos é maior que 3 dozeavos. Beleza, gente? Então tá aí a correção, vem aqui comigo. Pessoal, então tá a correção aí da prova bimestral, eu espero que você veja esse vídeo com calma, procure entender, pause o vídeo, faça anotações, volte o vídeo, tá? Para você ir bem na prova de recuperação, beleza? Espero que você tenha gostado, valeu!